E a partir de hoje, a Andressa Marque vem com o seu quadro Falando Sério no Jornal da Manhã. Falando Sério, com Andressa Marque. 7h39, bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, Elísio, bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes e um bom dia especial para quem está lá na recepção da Clínica Cinese, que agora a radiodifusora é a nossa rádio ambiente. A gente escuta legal. A rádio de vocês o dia inteiro. Grande abraço a todos. Então, eu sou terapeuta ocupacional, mestre em educação, especialista em autismo, formada em integração sensorial também pela Universidade do Sul da Califórnia, atuo com o público infanto-juvenil, né? E estou aqui retornando com as nossas colunas semanais, né? É uma imensa alegria estar podendo ter esse espaço para poder falar com as pessoas sobre coisas importantes que precisam ser ditas, né? E nem sempre são faladas da forma correta. Então, por isso, falando sério, né? Vamos falar sério sobre muitas coisas durante essas semanas que nós vamos estar juntos. Então, temas importantes referentes à família, criação de filhos, educação positiva, diagnóstico, desenvolvimento infantil e muito mais. E vai ter bronca também por aqui, né? Porque a gente cada vez avança mais com conhecimentos. E tem coisas que a gente não pode tolerar mais quando a gente fala no desenvolvimento infantil. Então você, papai, mamãe, vovô, vovó, professores, terapeutas e todo mundo que se interessa por esse tema, vem com a gente, né? Falando sério, todas as sextas-feiras agora aqui no Jornal da Manhã, Sim. junto com vocês. Então, nesse primeiro programa especial, eu não poderia deixar de passar em branco, né? Que ontem, dia 29 de fevereiro, foi o dia das doenças raras, né? Então, sempre no último dia de fevereiro de todos os anos, usamos roxo, que é a cor que representa o Dia Mundial e o Dia Nacional das Doenças Raras. Esse dia foi criado em 2008 pela Organização de Saúde Europeia, né? Se tornou de cunho mundial para sensibilizar governantes, profissionais da saúde, população em geral, levando então conhecimento, né, e apoio a esses pacientes. Então não podia deixar de mencionar, né, e ser esse o nosso primeiro tema, porque é de extrema relevância para essas pessoas que passam por essas dificuldades todos os dias, né? Então, vocês sabem quando uma doença é rara, considerada rara? Não. Então, doença rara. Uma doença rara. Então, a doença rara é aquela doença que afeta até 65 pessoas a cada grupo de 100 mil indivíduos. Então, são pouquíssimas pessoas que apresentam, né? Então, ou seja, né, 1,3 pessoas a cada 2.000, né, vai estar apresentando essa dificuldade, né, ou esse diagnóstico com sintomas, né, e sinais específicos. Então, estima-se que existem entre 6.000 a 8.000 tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. Então, uma gama muito grande de doenças, né, e de dificuldades que levam, assim, ao sofrimento dessas pessoas, até que se feche um diagnóstico e possam ter um tratamento especializado correto, né? Então, além dessas questões de atingir poucas pessoas, as doenças raras são caracterizadas pela diversidade de sinais e sintomas. Então, que varia de doença para doença, mas também de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem aquela doença rara pode se apresentar de uma forma, e a outra que vai ter a mesma doença rara vai se apresentar com sintomas e sinais diferenciados. Então, por isso que fica tão difícil o diagnóstico, né? Então, fala sério que ainda vemos profissionais que não se dedicam ao diagnóstico correto, de forma ampliada e responsável. Então, é extremamente necessário a gente olhar para o diagnóstico de uma forma ampla. Então, para se identificar uma doença rara, tem vários exames genéticos, entre outros exames que precisam ser feitos, né? Então, com qualidade, com tempo. É um tempo difícil para a família também, porque precisa estar indo em vários médicos, em vários terapeutas, em vários lugares, para estar fechando esse diagnóstico com qualidade, né? Então, fica aqui o meu abraço a todas as pessoas que enfrentam, né, essa dificuldade, as famílias que estão buscando diagnóstico, as pessoas que apresentam doenças raras e que estão lutando para ter uma qualidade de vida, sua autonomia respeitada, sua independência. Né? Então, o diagnóstico é coisa séria. Não pode ser fechado em 15 minutos. A gente precisa ter esse olhar mais ampliado. Então, fica o dia de hoje dedicado às doenças raras, né, que são tantas, e a esse fechamento diagnóstico que precisa ser feito com qualidade e ampliado, né, e responsável. Por quê? As doenças raras, elas apresentam situações que se assemelham a doenças comuns. Então, às vezes, fecha o diagnóstico erradamente e aquela pessoa vai passando por um sofrimento porque está recebendo o tratamento de forma equivocada. Então, precisa se fechar um diagnóstico com qualidade. Então, eu vou estar encerrando por hoje.
nosso primeiro dia de coluna, né? E se você ficou com alguma dúvida sobre o tema, quer fazer seu relato sobre, né, alguma doença rara que você conheça ou que você tenha contato, me chama nas redes sociais. Meu arroba é Andressa_Marque, ou lá pelo arroba da Clínica Cinese, ou aqui através das redes da difusora, né, para a gente estar trocando mais ideias e informações e aprofundando mais o tema. Porque é um tema amplo e que para a gente não esquecer que existem, né, essas pessoas que a gente precisa estar olhando para ela em todos os tempos. Então, governantes também precisam olhar não só para uma doença específica, mas sim para todo o amplo, né, que a população vai enfrentando essas dificuldades. Então, eu queria deixar um abraço a todos, né, um abraço especial ao Padre Sérgio Campos, que está escutando a gente. Um abraço especial também para Dani Santiago, que a filhinha dela, se apresenta uma doença rara e ela está enfrentando uma dificuldade grande, internada no hospital. Todo mundo está acompanhando, todo mundo orando bastante pela Ceci, né, pela recuperação dela. E também um abraço especial para minha filha, que agora está alçando novos voos, né? Vai estar estudando mais a parte da infância e da adolescência lá no Instituto da Criança em São Paulo, na USP. Então vai trazer cada vez mais conhecimento aqui para a nossa cidade futuramente. Então, um grande abraço a todos. Eu, se precisarem de mim, estou lá na Clínica Cinese, que fica na Rua Domingos Peneda, 337, atendendo as terapias especializadas com os meus colaboradores. E na sexta que vem ela volta com mais informações. Eu só queria fazer uma consideração, uma perguntinha, Elis. Doutora, a questão da doença rara, a dificuldade para a pessoa, né, para o paciente, mas a medicina vai avançando e cada vez mais esses tratamentos vão se especializando. Mas mesmo assim, né, na primeira é uma dificuldade muito grande até para os profissionais da medicina para poder entender essa doença rara, pois se a doença rara, né, ninguém viu, ninguém estudou ainda, né? Exatamente, então é por isso que eu digo que o diagnóstico é o ponto principal, é o primeiro passo, né? Então é claro que a gente começa a fechar o diagnóstico de uma criança que está apresentando dificuldade no seu desenvolvimento, quer seja físico, social, né, ou mental. Então a gente precisa olhar isso com uma amplitude grande e já iniciar com as terapias. Por quê? Mesmo que não tenha um nome ainda específico, né? Sim. Que é tal doença, né? Eu tenho um CID, né? Aquele númerozinho que vem acompanhando ali o nome da doença. A gente já precisa começar a intervenção precoce quando a gente fala em criança, para que ela diminua os atrasos que possa vir a apresentar, independente da doença que seja, né? Porque, como eu falei, são de 6 mil a 8 mil doenças raras, né? Até encontrar aquele nome específico daquela doença, daquela criança que possa ser um global, né, para que todas as ações sejam específicas para aquele caso ali, estudos que já foram realizados, alguém que já apresentou, né, aquela doença, alguma terapia que já deu certo, a gente tem que já ir trabalhando com a intervenção precoce, que é essa terapia. E a doença rara inicial. É só em criança ou não? Pode aparecer numa pessoa adulta? Então, a doença rara já nasce com a pessoa. É genético. Mas pode ser de cunho genético ou de outras questões, mas já vem com a pessoa. O que acontece que às vezes vem o diagnóstico na fase adulta é porque lá na infância, às vezes, não teve oportunidade de estar indo aos médicos, tendo os exames necessários, mas já vai apresentando aquelas dificuldades desde a infância. Por isso que eu digo que a intervenção precoce é o ponto principal para que essa pessoa na fase adulta não apresente tantas dificuldades assim, né? O máximo que ela consiga de autonomia durante aquele desenvolvimento. Perfeito. A medicina está adiantada, lógico, a ciência. O mundo está vivendo uma pandemia, estamos em reflexo. Isso. É triste, mas uma das orientações, nós da imprensa, temos que sempre estar alertando as pessoas, porque é lógico, se faz um exame, mas não, você tem que ter isso, tem aquilo, você tem que fazer isso. Meu Deus do céu, peraí, você tem um problema, mas é viável, é possível, tem tratamento, não fica assustado. Continue o seu bom humor, continue se alimentando bem, continue se socializando com seus amigos. Agora a pessoa baixa a cabeça, já está morrendo. Não é possível. Tem que dar essa condição, dizer, olha, você tem o seguinte, você tem um problema na pele, assim e tal, isso aqui é reflexo daquilo. Não se assuste, isso não é nada. Mantenha o seu bom humor. Mantenha seu sono pelo menos 8 horas por dia. Mantenha-se limpo, higiênico. Tome seu banho de acordo, tal, se enxugue direitinho, use um bom sabonete para você se curar. Você se ajuda muito mais com palavras amigas, e principalmente do profissional de medicina,
do que a própria doença. Não é mesmo? Exatamente. Então o bom humor não pode, porque as pessoas se assustam. Não, eu estou com câncer lá, não sei o quê. Espera aí, mas o câncer tem cura. Alguns. Agora, se você começa já a ficar triste, já fica acabrunhado, já não quer mais conversar com ninguém, aí é pior. Então, esse é um dos diagnósticos, eu acho, que tem que... Eu tenho conversado com muitas pessoas, estou folgado, estou aposentado, né? Então, ando nas ruas, converso com as pessoas. Meu Deus do céu, como tem gente triste, como tem gente acabrunhada, tem gente pedindo até um sorriso. Agora, pedir dinheiro para droga, não, aí não se dá. Mas está assim, a situação está difícil. Tem pessoas doentes. Meu Deus do céu, nós temos postos de saúde espetaculares aqui em Paranaguá. Temos um hospital, temos lá os outros lugares para atendimento. Pessoas ontem mesmo na frente, na catedral, era meio-dia mais ou menos, 11h30, uma criança, eu digo uma criança, uma pessoa de 16, 17 anos, tossindo, tal, deitada na porta da igreja. Eu digo, é uma menina, pareceu menina ou menino. Digo, eu não vou me meter porque de repente só está se metendo. Aí falei com uma senhora que estava fazendo um crochê do lado, digo, fala para essa pessoa que vá no posto de saúde, procure recurso, né? Se oriente. É lógico que a pessoa está doente do pulmão, deve estar doente principalmente da cabeça e doente da droga. Aí dizem, mas como é que se cura da droga? Tem que querer. É que nem o cigarro, paga essa ideia. Não fumo mais, acabou. Beber, você é alcoólatra, não pode beber. Você é alcoólatra, não pode tomar o primeiro gole. Tem isso. Mas tem que conversar. Agora a pessoa fica isolada, de repente, quando vê, está mais doente ainda. Então o diagnóstico, como diz a doutora, é muito importante. Diagnóstico, você tem isso. Mas e daí eu estou mal? Não, não está mal. Você vai se curar, vai se tratar. Mas você tem que querer também, né? E mantenha a sua sociabilidade. Mantenha-se com os parentes, com os amigos, os vizinhos. Vá participar das celebrações, principalmente. A pessoa tem uma fé, vai participar da sua igreja. Não fique isolado. Estou certo, doutora? Certíssimo, certíssimo. Então, tem estudos, né, bem avançados já que falam realmente sobre essa questão da fé, da energia que gera isso dentro da pessoa, né? Então, a gente ter um nome diagnóstico, quando eu falo assim dessa importância, quando a gente precisa pôr uma terapia específica para auxiliar essa vontade da pessoa em melhorar, né? Então, quando a gente fala em outros diagnósticos, né, que a síndrome rara, ela não vai ter cura, né, mas ela vai ter um diferencial de tratamentos para que aquela pessoa evolua e vai chegando o mais próximo possível da autonomia e da independência dela. Vida normal. Mas quando a gente fala de outros diagnósticos, sim, a gente precisa ter um diferencial dentro de nós, né, a gente fala dentro da terapia ocupacional, a volição, né, a nossa vontade de. Então a gente precisa tomar o primeiro passo, né? O fazer em si. E não ficar esperando, a gente entra naquele sistema já de tristeza e vai perdendo a energia, vai perdendo a vontade de fazer as coisas. E realmente a gente precisa ter de dentro da gente essa energia, essa fé, acreditar que é possível. E a partir desse momento que a gente acredita, tem fé, a gente consegue fazer coisas diferentes e, inclusive, vencer doenças difíceis, como o câncer ou como outros diagnósticos, né? Então, precisa ter essa fé, essa vontade de fazer as coisas, procurar os tratamentos adequados e seguir, né, com a rede de suporte também forte, que a gente precisa ter apoio também das pessoas. Então, como o senhor falou, às vezes a pessoa está lá sozinha, achando que não tem ninguém por ela, né? E às vezes pode ser que não seja nem alguém da família, mas alguém dos próprios profissionais de saúde, né? Assistência social. As pessoas em si que olham para o outro, têm empatia pelo outro, podem estar ajudando a mudar a vida dessa pessoa, né? Então, acho que isso é extremamente importante, é relevantíssimo, né? 7h53, sexta-feira que vem, Andressa Marque volta no seu quadro, né? Falando sério dentro do Jornal da Manhã, 7h53. Falando sério, com Andressa Marque.